Mais uma vez, a maçonaria do Estado de Alagoas sente-se feliz por estar recebendo nossos irmãos maçons, seus familiares, convidados, nesta noite em que temos uma dupla comemoração. O dia 20 de agosto passado, dia do maçom. E Maceió, e também a comunidade maçônica do Estado, sente-se feliz porque esta cidade acaba de receber mais um filho. Com muita felicidade para todos nós e para os nossos munícipes, talvez a maior expressão da defesa da ética, da moral, da cidadania, o juiz de direito, professor, não vou enumerar aqui as qualidades e virtudes dele, porque senão nós ficaríamos aqui até amanhã. E irmão maçom, o deputado federal à Assembleia Federal Legislativa Maçônica do Grande Oriente do Brasil, o nosso querido irmão Marlon Jacinto Reis. Talvez esse nome não diga nada para muitos aqui, mas eu vou dizer apenas uma das coisas realizadas por este cidadão, com C maiúsculo. Foi um dos idealizadores da famosa lei da ficha limpa. Então, desnecessário dizer mais alguma coisa a respeito da importância e do significado desta noite. Gostaríamos de dizer que a maçonaria alagoana, especificamente o Grande Oriente do Brasil, tem feito algumas injunções entre os seus membros no sentido de modernizarmos as nossas ações, de envolvermos a sociedade, de envolvermos as nossas famílias e, após uma consulta ao nosso eminente grão-mestre Derli Klusner, nós conseguimos que um importante braço da maçonaria gobiana, que é a FRAFEM, Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, entidade paramaçônica, como disse, que atua em todos os estados onde existe o Grande Oriente do Brasil, somos confederados, obviamente. Esta entidade é uma das grandes parceiras da maçonaria. E eu tenho o orgulho e o prazer de anunciar que eu acredito que todos aqui já estejam cansados de ver a minha cara aqui, né? Todo evento é o Nelson que está aqui falando, né? É o Xogoió ajudando, é o Coelho, e é o sobrinho. Então, hoje, existe uma figura que é a diretora social da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, e que, com a devida bênção do nosso eminente grão-mestre, nós tivemos a petulância de convidá-la a estar aqui neste cerimonial, a exemplo do que fizemos no evento passado com o nosso irmão José Alfredo, e eu quero convidar para assumir estes trabalhos, e eu estarei aqui auxiliando, a senhora Maria Regina Medeiros Januário Braga, minha esposa, sem corporativismo. Boa noite a todos e a todas. Espero estar à altura neste momento, nesse convite do meu esposo, irmão Nelson Rocha Braga, e com alegria, com a presença do Dr. Marlon aqui hoje na nossa terra.
Alagoas, um dos símbolos maior da soberania do Brasil, terra dos marechais libertários Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, maçons, acaba de ganhar mais um defensor da liberdade, da ética, da moral e da cidadania. O cidadão Marlon Jacinto Reis, maçom, juiz de direito, foi aclamado e diplomado cidadão honorário de Maceió pela Câmara Municipal de Vereadores. E nesta noite, em que a maçonaria de Alagoas, através do Grande Oriente do Brasil, Alagoas, e da Grande Loja Maçônica de Alagoas, Clomeal, comemora o Dia do Maçom, vivido em 20 de agosto, nada mais justo do que celebrar mais um alagoano que, neste instante, identificamos aqui presente. Eu tenho a missão de ler o histórico de Dr. Marlon, só que eu fiquei um pouco preocupada, porque o histórico é bastante consistente, digamos assim. Então, eu vou fazer um pequeno resumo, uma leitura resumida, se assim me permitem. Juiz de direito no Maranhão, membro e fundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, fundador da ABRAMP, Associação Brasileira dos Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais, coordenador de acompanhamento de reforma política da Associação dos Magistrados Brasileiros, um dos redatores da minuta da Lei de Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2012, foi o vencedor do primeiro prêmio Inovare, o Judiciário do século XXI, com o projeto Justiça Eleitoral e Sociedade Civil, concedido pela Fundação Getúlio Vargas, Ministério da Justiça e Associação dos Magistrados Brasileiros. Em 2009, foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes. Professor de programas de pós-graduação em Direito Eleitoral, ministrou a disciplina Abuso de Poder Político e Econômico no programa de pós-graduação em Direito Eleitoral da Universidade de Brasília. Possui diploma de estudos avançados em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas pela Universidade de Zaragoza, na Espanha, onde atualmente cursa programa de doutorado. Ministrou no Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário da Federação do México curso sobre o modelo brasileiro de inelegibilidade. Em 2013, proferiu palestras na Malásia, Tunísia e Alemanha. Também em 2013, foi agraciado pelo Senado Federal com a comanda Dom Helder Câmara, por relevantes serviços prestados à defesa dos direitos humanos. É autor do livro Uso Eleitoral da Máquina Administrativa e Captação Ilícita do Sufrágio, editora da Fundação Getúlio Vargas, e coordenador do livro Ficha Limpa, Lei Complementar 135, 2012, interpretada por juristas e responsáveis pela iniciativa popular, editora Edipro. É também autor de Direito Eleitoral Brasileiro, editora Leia e Alumnos, e O Gigante Acordado, também da editora Leia. Seu último livro, O Nobre Deputado, também da editora Leia, tornou-se um best-seller e ganhou repercussão em todo o território nacional. É também palestrante e conferencista. Estamos falando de Marlon Jacinto Reis. E para a direção dos trabalhos nesta noite, vamos compor a mesa convidando
o eminente grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Alagoas, maçom Derli Klusner. Grande orador da Glomeal, irmão Elisafã Dantas do Rego, representando o grão-mestre Ivanildo Marinho Guedes. O grande homenageado da maçonaria alagoana, deputado federal maçônico, juiz de direito, maçom Marlon Jacinto Reis. Convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, de Geraldo Santos, e venerável mestre da loja Perfeita Amizade Alagoana. Convidamos o promotor de justiça de execuções penais, irmão maçom Ciro Blatter, e membro do Conselho Estadual de Segurança, CONSEG. Convidamos a presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, Rita de Cássia Rego Klusner. Convidamos Gilvadá de Campos Monteiro, representante do soberano grão-mestre geral do GOB, através do ato 2158.1, e também assessor especial de articulação institucional. Convidamos o vice-presidente do Tribunal Eleitoral do Estado de Alagoas, também irmão maçom José Carlos Marques Malta, desembargador. Convidamos o tenente-coronel Fernando Pacheco, da nossa gloriosa Polícia Militar de Alagoas, representando a Corregedoria. Nesse momento, iremos ler também o ato legislativo do Grande Oriente do Brasil, Soberana Assembleia Assembleia Federal Legislativa. Nomeia irmão que menciona para representar o presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa. O presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa, no uso de suas atribuições, resolve nomear o poderoso deputado federal, irmão Nelson Rocha Braga, com a identidade 251103, da augusta e respeitável loja simbólica, Alexandria 4090 de Alagoas, para representar o presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa, em sessões magnas em Maceió, homenageando o poderoso irmão Marlon Reis, mentor da proposta da lei de ficha limpa, a realizar-se no dia 28 de agosto de 2015. Em se tratando de evento de maior importância, esta presidência sente-se no indeclinável dever de fazer representar, demonstrando o respeito e a consideração que merecem este e todos os seus membros. Dado o traçado no gabinete do sapientíssimo presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa, do Palácio Maçônico Jair Assis Ribeiro, no Poder Central em Brasília, Distrito Federal, aos 14 dias do mês de agosto de 2015, 193º da Fundação do Grande Oriente do Brasil. Múcio Bonifácio Guimarães, presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa. Sim, sim. Convidamos a todos os presentes para que, de pé, escutemos a execução do hino nacional brasileiro.
noites plácidas de povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas norte, barre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas de Brasil, a pátria amada, nos rios deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. Consegues a justiça crava forte, verás que o vinho teu não pode amor. Nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Queremos registrar a presença dos deputados federais da Assembleia Federal Legislativa Maçônica, irmão João Mendes e Altair José Lemos. Neste momento, passamos a palavra para pronunciamento sobre o palestrante da noite, ao eminente grão-mestre do GOB Alagoas, maçom Derli Klusner. Boa noite a todos e a todas. Eu saúdo a mesa de honra. Eu faço inicialmente pela minha direita com o nosso homenageado principal, nosso irmão Marlon Jacinto Reis. Saúdo também o presidente desta Casa de Contas, nosso irmão Otávio Lessa. Saúdo o doutor Ciro Blatter, também nosso irmão maçom, do Ministério Público. Saúdo o tenente-coronel Fernando Pacheco, representando a Corregedoria da Polícia Militar. Pelo lado esquerdo, eu saúdo o irmão Elisafã Dantas do Rego, representando o Sereníssimo Grão-Mestre Estadual da Grande Loja do Estado de Alagoas. Saúdo a senhora Rita de Cássia Rego Klusner, presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. Saúdo o irmão Gil Valdar, de Campos Monteiro, representante do soberano Grão-Mestre-Geral do Grande Oriente do Brasil. E faço uma saudação especial ao também irmão
desembargador José Carlos Marques Malta, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a esta noite especial. Com certeza, vamos ter muitas coisas a aprender, pelo que já sabemos que o Dr. Marlon é capaz de nos oferecer. Dr. Marlon é uma dessas pessoas que nasceu para servir, nasceu para ser um cidadão de fato e de direito. Dr. Marlon tem uma trajetória, uma caminhada profissional que não deixa dúvidas do seu empenho sempre em prol das coisas boas do Brasil e principalmente na defesa da cidadania, na defesa da ética e da moral e do combate aos atos corruptos, principalmente no meio eleitoral. Não quero me delongar, porque é importante que ouçamos a palavra do nosso anfitrião. Agora, cidadão maceuense, Dr. Marlon Reis. A palavra agora será do presidente dessa Casa de Contas, conselheiro Otávio Lessa e venerável mestre da Loja Perfeita Amizade Alagoana. Boa noite a todos e a todas. Eu queria homenagear o nosso palestrante, pessoa já renomada, Dr. Marlon Reis. Não vou me alongar, senão o grão-mestre já deu o recado dele, já me puxou também a orelha. E a mesa toda, eu queria pedir licença, eu queria homenagear, em nome de algumas pessoas, que a mesa sempre não cabe todas as pessoas que a gente queria que estivesse. Então, do nosso irmão Porfírio, do nosso decano da maçonaria alagoana, do Dr. Moacir, que 53 ou 57, Dr. Moacir? Quantos anos o senhor tem de maçonaria? 52 anos de maçonaria. Né? E o nosso homenageado de segunda-feira, um grande cidadão alagoano também, o professor Pedro Guido, que foi homenageado por este tribunal, recebendo a nossa comenda. E me permita, presidente, nós gostaríamos de convidar o doutor Pedro Guido para compor a mesa, porque aconteceu um acidente de percurso e nós completamos 9 assentos e eu tinha feito conta de 8. E, na realidade, são 10. Então, por gentileza, queira ocupar a mesa, doutor Pedro Guido. E o doutor Pedro Guido, irmão Marlon, foi o nosso homenageado pelo tribunal com a comenda pela a pessoa que eu acho que, pelo que o nosso grão-mestre falou, e eu vou ter oportunidade de ouvir na palestra, sobre o que eu já vi em termos de Brasil, já mais ou menos, mas é uma pessoa que tem muita afinidade com a sua maneira de ser. É um cidadão, ele é aposentado da Receita Federal, se dedica a um instituto para criar cidadãos. Hoje dá cursos, dá isso, com todas as dificuldades financeiras que, obviamente, que tem, né? E a gente não poderia deixar um alagoano desse sem ter uma homenagem merecida, como o professor Pedro Guido merece. Queria só dar eu acho que vai ao encontro do que o nosso palestrante vai falar, que nós se engajamos na quinta-feira, nessa proposta que também já é engajada pelo nosso irmão, e o Ministério Público Federal com relação àqueles 10 itens com relação a lei não à corrupção, que é uma lei que precisa das 1,5 milhão de assinatura, igual a lei da ficha limpa. A Alagoas ficou com a incumbência de ter 30 mil assinaturas. Nós escolhemos no evento de segunda-feira, que também lançamos uma cartilha, irmão Marlon, sobre cidadania, como fazer uma petição, como fazer uma reclamação, coisa simples. E nós vamos aproveitar os maçons que tem aqui de todo o estado de Alagoas para colher essas assinaturas aqui, colher essas assinaturas nos municípios e distribuir também, ser o nosso veículo através dessa cartilha, distribuir a maçonaria, nos ajudar não ao tribunal, mas a ajudar Alagoas como um todo. O tribunal apenas
foi o mentor da confecção, mas tem vários atores e o ator principal é o professor Pedro Guido. Queria também dizer que essas ações elas são importantíssimas com relação a essa nova lei, que nós precisamos dessa lei, mas precisamos, professor, e o senhor como juiz de direito, uma coisa tão importante quanto ela, é uma reformulação nas coisas que já existem. Existem coisas que, com uma simples legislação, a gente resolveria. A gente resolveria metade ou mais da corrupção com relação à necessidade da pessoa ter um recebimento e não consegue fazê-lo, e fica desesperado, o empresário faz qualquer coisa para aquele pagamento sair, se nós tivéssemos um orçamento impositivo. E a gente viu que lá na Câmara Federal, os deputados e senadores só aprovaram naquilo que se refere às emendas dele. As emendas deles vão ter, qualquer presidente da República que esteja de plantão, vão ter que pagar até 31 de dezembro. Ora, por que não estender isso? Você dava garantia para o empresário, para que ele, de qualquer forma, até o final do ano, ele iria receber. E esse orçamento, nada mais, nada menos, quem sancionou é o Executivo, o Presidente da República, o governador e o prefeito. Então, se ele sancionou, ele concorda que aqueles gastos estão ali e eles teriam que ser pagos. Uma simples mudança, estender daquilo que só é das emendas para o orçamento da União, do Estado, do município. Com certeza, eu tive a oportunidade de dizer isso também no Ministério Público Federal, a gente teria de um avanço enorme com relação a essa parte que, infelizmente, para o senhor ter ideia, acho que se o senhor não sabe, eu também não sabia até há pouco tempo, no orçamento de 2013, o Ministério que gastou mais dinheiro gastou 52%, que foi o da Defesa. O mais próximo dele gastou 47%, que foi da Educação. E os outros vieram tudo para baixo. Ora, então, aquele orçamento, ele é uma peça virtual. Ele é uma peça virtual e não corresponde aos anseios da sociedade, onde a gente sabe que a educação é o nosso carro-chefe, que a gente precisa de um ensino integral para dar aula. Ora, e esses 53% que estavam faltando, por que não foi usado? Não é? Então, são essas coisas, eu acho que a gente, sabendo dos fatos, e a gente começa com essas pessoas que fazem o fato ser multiplicadores. Então, vamos multiplicar também coisas boas. A gente ouve tanto coisas ruins que a gente precisa modificar e cobrar, obviamente, de todos que foram eleitos para exercer a sua função. Cobrar dos tribunais de contas, cobrar dos deputados, dos senadores, de quem quer que seja que esteja no poder. Para isso ele foi eleito. Tá? Eu acho que, pelo que eu vi, já adquiri o livro, vou ler o seu livro e tenho certeza que nós estamos bem representados a nível nacional e, com certeza, também aqui no nosso local, a gente também está bem representado. Muito obrigado e boa noite a todos. Aproveitando um momento, a grande loja maçônica do Estado de Alagoas, Glomeal, com o apoio do Governo do Estado de Alagoas e da Prefeitura de Maceió, tem a honra de convidá-lo a participar da 45ª Assembleia Geral Ordinária da CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a ser realizada entre os dias 2 e 7 de julho de 2016, na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Um grande evento da maçonaria. Neste momento, convidamos o presidente do Rotary Clube Maceió Farol, senhor Antônio Lima, para a entrega da placa ao irmão maçom Marlon Jacinto Reis. Lima. Boa noite a todos. Em nome do Rotary Clube Maceió Farol, temos o prazer de homenagear o
doutor Marlon Reis, o nosso mais novo conterrâneo, né? Ele que, a partir de hoje, é um cidadão alagoano, e nós nos congratulamos com sua presença e fazemos essa homenagem, lhe entregando essa placa, que nós gostaríamos que o senhor mesmo, o homenageado, lesse a placa. Doutor Marlon Jacinto Reis, nome que o Brasil reverencia pelo exemplo de cidadania e ética. O Rotary Club de Maceió Farol sente-se honrado com sua visita. Maceió, Alagoas, 28 de agosto de 2015. Muito obrigado. Queremos anunciar, além da presença do sapientíssimo irmão Moacir, os deputados estaduais Marcos André do Nascimento, o deputado Clemildo, da Loja Virtude e Bondade, deputado José Firmino. Esse aqui faz parte daquela famosa máfia de Santana do Ipanema. E gostaríamos também de anunciar a presença das seguintes autoridades da grande loja maçônica do estado de Alagoas: Francisco da Silva Costa, grande primeiro vigilante; Josenildo Ferreira Cardoso, grande secretário das Relações Interiores; Antônio Tarciso Pereira, grande secretário das Relações Exteriores; e o delegado do rito escocês antigo e aceito, o nosso grande Antônio Carlos Valença, desculpe, Valença, e também delegado do rito litúrgico do Grande Oriente do Brasil em Alagoas, já citado, nosso irmão Porfírio. A idade está chegando. E também o delegado do rito brasileiro, nosso irmão Edmilson. Homenageado da maçonaria alagoana, o deputado da Soberana Assembleia Federal Legislativa do GOB, Marlon Jacinto Reis. Muito boa noite. Eu quero saudar a todos os membros da mesa, na pessoa do grão-mestre Derli Klissner e do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e venerável mestre da Loja Perfeita Amizade, Alagoas, Otávio Lessa. Sintam-se cada um e cada uma que estão na mesa individualmente cumprimentados. E também agradecer a todos pela presença e pelos gestos de carinho que eu recebi desde que cheguei à cidade de Maceió ontem. Queria fazer um convite aos membros da mesa, porque facilitaria para a observação dos slides que eu tenho para mostrar. Eu queria fazer um convite bem generoso para que pudessem acompanhar desde lá de baixo a apresentação. Eu também tenho uma mania meio esquisita de falar andando de um lado para o outro, e aí facilita também. Presidente, eu conheci o Pedro Guido já há vários anos. E a primeira vez que nos vimos foi muito longe, foi em Ribeirão Bonito, lá em São Paulo, que é a meca do combate à corrupção no Brasil. A sede da Amarribo, Amigos Associados de Ribeirão Bonito, que se transformou numa referência internacional de combate à corrupção, inclusive é quem dialoga com a transparência internacional no Brasil. E nós nos conhecemos lá antes da existência da Lei da Ficha Limpa. E ele lembrava aqui que nós conversávamos, naquela época, sobre uma ideia que estava nascendo de mudarmos a lei de inelegibilidades. E foi em 2006, só em 2007 nós aprovaríamos, dentro do nosso movimento, a ideia realmente de fazer a campanha. E começamos a coletar assinaturas só no começo de 2008. Então, é muito bom revê-lo, Pedro Guido. E saiba que a referência e a importância que foi demonstrada pelo presidente Otávio Lessa sobre o trabalho que você desenvolve é também comungada
por pessoas da sociedade civil do Brasil inteiro. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu quero mostrar matérias de jornal. Eu publiquei um livro, O Nobre Deputado, que me rendeu um grande prêmio. Não foi o prêmio Jabuti, o maior prêmio de literatura brasileira, não. Foi um processo contra mim, movido pela Câmara dos Deputados, por iniciativa do então presidente Henrique Alves. Eu soube que ele estava na cidade aqui hoje, por pouco não nos encontramos. E ele entendeu que eu feri muitos dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional por tentar rebaixar a imagem do Congresso Nacional na visão dele. Entretanto, a nossa luta, eu falo nossa porque não minha, mas de todos que fazemos o movimento de combate à corrupção eleitoral, e todas as entidades que comungam dos mesmos objetivos, é justamente pelo brilho. Nós lutamos pelo brilho do nome do Congresso Nacional, por zelo pelo Congresso Nacional, por zelo pela democracia. Então, nós temos um amor e uma verdadeira dedicação pela luta em favor da boa política, mas nós não confundimos determinadas atividades com política, como essa que nós vamos ver. E que, se eu tivesse sido, felizmente não fui, punido, eu deveria levar comigo muitos jornalistas, como os que publicaram as matérias que nós vamos ver agora. Mas eu faço questão de frisar que o processo contra mim, movido no CNJ, foi arquivado por unanimidade em dezembro, o que significa que até hoje eu continuo com a minha ficha completamente limpa. Entendeu o Conselho Nacional de Justiça que deveria se aplicar um tal dispositivo da Constituição Federal que diz que nós temos liberdade de expressão e liberdade de manifestação do pensamento. Bom, como esses jornalistas aqui também exerceram. Esse daqui vocês devem conhecer, esse veículo, Extra Alagoas. Todas as matérias são do ano passado. Apoio na disputa ao Senado custa R$200 mil. Eu gostei de saber desse exemplo, porque significa que aqui pelo menos há algum nível de tabelamento. Já é um começo, porque normalmente não há tabela alguma. Mas aqui em Alagoas, pelo que diz o Extra, um preço de cada apoio para o Senado é R$200 mil, tá? É um bom começo. No Ceará, onde não há esse tabelamento, os candidatos reclamam do preço do voto. Tem candidato ao parlamento que está denunciando uma verdadeira extorsão. Estão sendo extorcidos, coitados. Com a venda de votos, os chamados cabos eleitorais estão querendo antecipar os pagamentos de parcelas negociadas e ameaçam revender os votos. Tem candidato ameaçando desistir, apesar do gasto já feito em alguns colégios eleitorais. Calila é daqui também, né? Esse site? Eu não me lembro de que estado é. É da Bahia, sim. Eleições 2014. Valor dos cabos eleitorais faz candidatos desistirem de candidaturas, coitados. Eu sempre digo que ou nós fazemos a reforma política, ou pelo menos deveríamos criar uma agência reguladora dessa matéria, para definir alguns parâmetros, para evitar que os coitados dos candidatos tenham que desistir no meio da campanha depois de ter gasto, às vezes, já muito dinheiro por conta da inflação. Inflação. Esse nome inflação está presente em várias matérias aqui. Inflacionando o mercado, como nós vimos agora no Ceará, e nós vamos voltar a ver. O candidato corre o risco de pagar, e pagar bem, a um apoiador, e a quantidade de votos prometida não acontecer. Isso é estelionato, né? Minas Gerais, em homenagem ao nosso irmão Nelson Braga. Minas Gerais também não escapou, viu, irmão Nelson, desse cenário. Candidatos têm cabos eleitorais de luxo. Prática comum nas campanhas, prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias chegam a cobrar R$40 por voto na conquista de eleitores para deputados. Olha aqui, inflacionando o mercado. Mais uma vez, eu acho que a causa da inflação brasileira, se for atrás, o Levi deveria ser informado disso aqui, com urgência.
porque talvez ele esteja atirando no inimigo errado. É por aqui, tem que ter essa agência reguladora. R$40 por voto. Cabos eleitorais prometem votos por R$40 cada no sul de Minas. Essa matéria anterior aqui, essa matéria de Minas aqui, quando ela foi postada, a jornalista Alessandra Mello, que escreveu, aliás, a jornalista Alessandra Mello, não foi ela que escreveu, mas ela me marcou no Twitter. Ela é do jornal Estado de Minas. E aí eu respondi para ela assim, parece com o meu livro. Ela falou, não, a matéria foi feita por causa do seu livro. Nós fomos ver se o que você fala também se reproduz aqui. E aí eles saíram em bases e em entrevistas também buscando, com garantia do anonimato, informações e levantaram informações extremamente similares que confirmam o que eu digo no livro. Esse aqui é de Goiás, olha o título. Inflação eleitoral. Não é por acaso isso. O Jornal Popular, o maior de Goiânia, destaca na coluna de política que deputados estaduais que disputam a reeleição afirmam que a campanha deste ano será mais cara comparada com a de 2010. A queixa é com o custo de apoio de lideranças municipais. Então, essa realidade, qual é a novidade que essa realidade representa para nós brasileiros? E não é nós nordestinos, não. É uma ideia que às vezes nós mesmos temos em relação a nós, de que no Nordeste isso seja mais frequente. E não é. Essa é uma prática brasileira. E não tem nada a ver com renda per capita. Ela está presente também na Serra Gaúcha, onde tem a maior renda per capita do Brasil, em Ribeirão Preto, em Brasília. Brasília é a cidade que tem, curiosamente, a maior renda per capita do país. Mas lá, essas práticas são absolutamente cotidianas. A diferença é que sobe o preço. Em vez de 40, se paga 70 por dia lá para o trabalho de pessoas que agitam bandeiras. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o certo é que isso não é novidade para nós. Nós não podemos dizer que isso nos surpreende. Eu criei um personagem no livro para desvendar o jogo. Eu brinco que ele revela como se compra um mandato. E o livro foi escrito não com base nas minhas ideias, mas nas minhas pesquisas. Eu ouvi, dentre outras técnicas de pesquisa, uma delas que eu utilizei foi simplesmente entrevistar diretamente quem faz isso, quem compra mandato. E eu ouvi vários, inclusive 2 deputados federais da atual legislatura, que me contaram em detalhes como eles próprios fizeram para comprar os mandatos. E também ouvi pessoas que trabalham em campanha, cabos eleitorais, agentes, até pessoas que cobram a devolução de dinheiro decorrente da não entrega total dos votos comprometidos. Então, se alguém vendeu 2.000 votos e só entregou 1.000, ele tem que devolver o dinheiro. E eu entrevistei até uma pessoa cujo papel é sair recolhendo, depois da eleição, o dinheiro que foi correspondente aos votos não entregues. Mas isso só... Ele mesmo, um deles que eu ouvi, falava assim, não, mas isso só vale se o deputado não foi eleito. Aí ele sai buscando. Porque se ele foi eleito, ele deixa para lá. Mesmo quem não entregou, ele já está eleito mesmo, já cumpriu seu objetivo, gastou, foi eleito, e ele perdoa. Eu não sei se todos fazem isso. Mas o Cândido Peçanha foi um personagem que eu criei para, no livro, contar em primeira pessoa como se faz. Ele é um deputado federal, fictício, está no seu 5º mandato, e ele tem 14 prefeituras que são ligadas a ele, na sua base eleitoral, e tem muita experiência em usar mecanismos como desvio de verbas das suas próprias emendas, influenciar a obtenção de convênios junto aos governos, que ele também desvia, para isso se valendo de entidades de fachada. Ele desvirtua as doações empresariais para transformar isso numa fonte de propina, e ele, com esse dinheiro, ele compra apoio político das lideranças locais, que, por sua vez, compram votos para assegurar que os votos sejam realmente entregues para o deputado Cândido Peçanha, que é o nome que eu vou utilizar aqui, a partir de agora, toda vez que eu quiser me referir a um político corrupto. Esse é um trecho do livro. Qualquer que seja o resultado das urnas, essa empresa sairá vitoriosa.
E não importa a quantia doada, ela terá lucro no final. Doação de campanha, a bem da verdade, é uma expressão que não faz muito sentido. Ninguém doa dinheiro algum. Essa frase foi dita por todos os entrevistados. Eu só coloquei no livro pontos que eram consensuais entre todos. Táticas e observações que todos os entrevistados faziam, sem se conhecerem uns aos outros, pessoas de partidos diferentes, de estados diferentes, de regiões, milhares de quilômetros, às vezes, uns dos outros, e diziam as mesmas coisas. Então, eu ia tomando como elemento que merecia ser considerado, e depois dava isso uma linguagem própria para entrar no livro. Mas nada foi inventado, como eu disse. Isso se refere aqui às doações empresariais. O livro foi publicado em junho de 2013. Agora, em agosto de junho de 2014. Em agosto de 2014, cerca de 3 meses depois, vem Paulo Roberto Costa, que o professor Luiz Flávio Gomes chama de o delator geral da República, e ele diz que doação oficial é balela. Olha o que ele fala. Esse negócio de doação oficial é a maior balela que existe no Brasil. É a doação oficial. Ele fala simplesmente que ele diz, nenhuma empresa retira milhões do seu capital ou dos lucros dos sócios, ou o que quer que seja, para doar, para beneficiar a democracia. Todos fazem isso pensando em como vão obter um lucro com isso. E depois nós vamos ver um pouco mais sobre como isso acontece. Essa fatia de pizza aqui representa o montante do dinheiro disponível para todos os candidatos que não foram eleitos nas eleições de 2014. Agora vejam a parte dos candidatos eleitos em 2014. 11 vezes mais gastaram os eleitos do que o total dos candidatos não eleitos. E nós sabemos a proporção ínfima que representam os eleitos. Então, para cada eleito, há um número imenso de não eleitos. E esse gráfico feito pelo jornal Estado de São Paulo, ele mostra, essa pizza mostra como é pequena a proporção do dinheiro utilizado por todos que perderam, mesmo somado o dinheiro. E aqui vem o montante utilizado pelos que ganharam. Nós vamos já ver qual o tamanho desse montante em reais. Em 2002, eram 800 milhões de reais aproximadamente. Em 2006, 1 bilhão e 715 milhões. 4 bilhões e 200 milhões em 2010, até 5 bilhões e 200 milhões em 2014, nos colocando como o país do mundo que mais consome dinheiro em eleições, mais do que os Estados Unidos, que nós ultrapassamos. Muito embora os Estados Unidos tenham um PIB 13 vezes superior ao nosso. E nós, então, que lamentamos estar em 74ª posição no ranking da corrupção, estamos em várias posições desfavoráveis, pelo menos podemos nos gabar de estar em primeiro numa posição, a de que país que mais gasta no mundo com eleições. Não sei se é um grande mérito que a gente esteja disposto a levantar como bandeira por aí. Agora vamos a uma curiosidade. Os parlamentares definem para si mesmos o valor de que devem dispor para interferir no orçamento, alterando-o, definindo para onde vão um certo montante de verbas. Em 2002, cada deputado podia apresentar um total de 25 emendas e, no total, podia movimentar 2,5 milhões de reais. Em 2006, eles haviam aumentado esse valor para 8 milhões de reais por deputado. Em 2010, 12,5 milhões de reais. E em 2014, quase 15 milhões de reais. Eu não sei se vocês observaram, mas se vocês não acharam parecido esse gráfico com o anterior,
Então vamos comparar o crescimento dos dois. Quem está provocando essa inflação? A pergunta é, eu não sei responder. As emendas, quando são aumentadas, impactam o custo das campanhas? Ou elas estão sofrendo as consequências do aumento do custo das campanhas e se está tentando acompanhar? Porque é muita coincidência esses gráficos. A diferença é só de montante, mas o aumento é muito similar. Não parece ser uma coincidência. E ambos estão completamente fora dos limites do que foi o tamanho da inflação do período. Então, talvez aqui esteja uma explicação daquela inflação a que as matérias todas se referem, a inflação eleitoral. Não há dúvida de que, de alguma forma, por alguma explicação, ou material ou metafísica, as emendas parlamentares obedecem à mesma inflação eleitoral que nós vimos mencionadas nas matérias jornalísticas. Uma das coisas mais graves que eu vi na pesquisa, que eu ouvi de todos os entrevistados, era do recurso que os candidatos fazem, não todos, faço questão de frisar. Nós estamos sempre falando dos cândidos peçanhas da vida, não da totalidade dos políticos. Há muitos homens e mulheres honrados na política. Mas dos cândidos peçanhas, eles se utilizam da agiotagem como fonte de recurso. Nas eleições municipais é onde isso mais acontece. Nas eleições do ano que vem, no Brasil inteiro, redes de agiotagem estarão atuando para financiar candidatos. Como funciona? Eles têm em mãos os dados das pesquisas nos municípios e sabem quem tem chance concreta de vencer. Algumas dessas redes de agiotagem chegam, inclusive, a contratar elas próprias as pesquisas nos municípios para saber com quem estão lidando. E eles ou são procurados ou procuram os candidatos. E lá acertam o repasse de quantias que não tem jeito, desequilibram completamente o resultado da eleição. Quanto será necessário? 2, 4, 8, 10, 20 milhões, não importa. Se isso eles avaliarem que vai desequilibrar a eleição, eles passam esse dinheiro sem recibo. E vão cobrar depois de 10% a 20% de juros ao mês. Prefeitos que buscam reeleição, muitas vezes são submetidos a um tipo de chantagem que consiste na exigência de que eles assinem cheques do fundo de participação e entreguem para o agiota. Não porque ele vai sacar depois esse cheque, seria uma loucura, uma temeridade, mas para ter em mãos algo com que ele depois poderá chantagear o prefeito, ameaçando de delatá-lo com uma prova documental de que ele desviou verbas do município. Agora mesmo na Bahia, no mês passado, houve um caso interessante, uma matéria que saiu nos grandes jornais. Uma cidade teve a sua prefeitura invadida por um grupo de ciganos, que estavam lá para cobrar 7 milhões de reais, e eles diziam para todo mundo, inclusive para os jornalistas, por que vocês estão aqui? Porque nós emprestamos 7 milhões para o candidato na campanha, e ele não nos pagou. Pagou nada, e nós estamos aqui para receber. E essa prática, que esse exemplo que eu dou grave, né, de um grupo que não estava nem preocupado em esconder, ela é muito mais frequente do que nós imaginamos. E ela está na explicação de atrasos de pagamentos de professores, na falta de verbas que são carimbadas, que já vem para determinado fim. Um dos entrevistados, que fez uso várias vezes da agiotagem, ele me disse, Marlon, sabe o que é acordar às 6 da manhã, abrir a porta e ter um agiota na porta? E você não teve como pagá-lo no mês anterior, porque as verbas do município já não tinham dado, no nível de aperto que se vai entrando. E ele entra na sua casa, vai tomar café da manhã com você. Ele falando o que aconteceu com ele. Ele entra na minha casa, vai tomar café comigo, na frente da minha esposa, dos meus filhos.
Depois nós vamos para a prefeitura, eu vou, ele vai me seguindo. Eu entro no gabinete, ele junto. Depois, na hora do almoço, ele sai comigo, vai almoçar comigo, calado o tempo inteiro. E depois, na parte da tarde, chega uma hora que você não tem jeito. Você vira, manda chamar o secretário de finanças e fala, onde é que tem dinheiro numa conta aí qualquer? Ah, tem 90 mil na conta tal. Pois vai lá e pegue. E dê para esse rapaz. Não tem jeito, está envolvido até a segurança, pessoal. Porque é crime organizado, é coisa pesada. E esse dinheiro será pago 10% a 20% ao mês de juros. E eles não querem receber o principal. Eles querem receber só os juros ao longo do mandato inteiro. Mesmo que seja só, entre aspas, 10%, nos primeiros 10 meses de mandato ele já terá recuperado o que emprestou. E terá todo o restante do mandato para sugar o município como uma víbora, matando gente, porque gente vai morrer por causa disso. Porque esse dinheiro vai faltar na educação, vai faltar na saúde, no posto de saúde, no pagamento de médicos, na compra de medicação. Não tem jeito. Não tem como tirar para pagar o agiota sem matar pessoas. E, assim como não tem como mudar o resultado da licitação ou fazer um superfaturamento sem matar pessoas. A compra do apoio político, ela se dá da seguinte maneira. Nós temos uma visão que normalmente é mercantilista da compra do voto. Parece que é uma relação similar a quando vamos ao mercado e compramos uma iguaria, um bem qualquer, 1 quilo de arroz. Paga-se, alguém paga e outro retribui com um determinado produto ou objeto. A compra do voto não tem nada a ver com isso. A compra do voto tem um sentido sociológico completamente distinto. Ela não tem análise como valor de mercado. Deve se analisar de outras maneiras. Funciona assim. Durante os 4 anos, durante todo o tempo, as pessoas mais carentes, mais necessitadas, desprovidas de educação e de renda, elas vivem em redes de dependência. Elas precisam de pessoas. Precisam de certas pessoas, como, por exemplo, o vereador, um ex-vereador que planeja voltar, que está ali cuidando da sua comunidade, um presidente de associação, um professor. São pessoas que assumem uma postura de estar ali ajudando no cotidiano, desde os problemas mais elementares, desde coisas extremamente simples, como, por exemplo, levar a pessoa para um cartório para tirar a certidão de nascimento, que ele não sabe que é gratuita, e não sabe como se dirigir ao escrivão para pedir, ao funcionário do cartório. As coisas mais elementares da vida precisam de ajuda de alguém que resolve esses problemas. Consegue um carro para levar o menino no hospital, liga para não sei quem e pega uma ambulância para levar o menino para outra cidade. E daqui a pouco, essas teias, elas se formam ao longo do tempo. A pessoa já se sente dependente, ela é de fato dependente. E na época da eleição, aquele chefe político chega com uma novidade. Nós temos um candidato aí, que é o nosso candidato, que é ele que vai fortalecer aqui. Quando você precisar de alguma coisa, se ele for eleito, ele vai me dar a base para te ajudar, para continuar te ajudando. Então, a compra de votos, ela acontece nesse período para reforçar a relação. Ela tem várias funções. Uma é provar que o candidato apoiado é poderoso, para passar a mensagem para o eleitor de que realmente é uma pessoa poderosa, que vai ajudar durante o mandato, toda vez que ele precisar, e o cabo eleitoral que está lá pedindo voto, precisa dar algum sinal disso, e esse sinal é ter algo material para dar durante a eleição. Mesmo que ele não precise, e ele não precisa dar para todos os eleitores, é um símbolo que ele vai utilizar, satisfazendo as necessidades mais imediatas daqueles que mais precisam. Desde as coisas mais simples. Tijolo, telha, areia, dinheiro, remédio, até dentadura. No interior do Ceará, houve um caso clássico de um cidadão que ia com um carrinho de mão, com um balde cheio de água e dentro dentaduras já feitas. E aí ele ia de casa em casa e as pessoas iam experimentando. De tal maneira que quando não cabia na boca, voltava para dentro do balde e ali vinha outra para a boca até achar uma que...
Essa aqui deu para encaixar mais ou menos e vai para a próxima para distribuir. Não, é cada coisa. Teve até, em Sobral, eles compraram o voto até distribuindo, sabe o quê? Covas no cemitério. Bom, fica fácil morrer desse jeito, né? Mas assim, ó, você vai ter uma cova, vamos reservar uma cova lá para sua família e tudo. Mas são essas coisas que são básicas. Até mesmo o caixão mesmo, para um familiar que morreu. Essas coisas são usadas simbolicamente para representar o poder econômico do candidato. E também serve como um mimo, um presente, algo que vai fortalecer aquela relação de vínculo. E a compra de voto, o candidato não a faz pessoalmente. Até porque seria contraproducente. Imagine alguém que precisa de 50, 80 mil votos para ser eleito deputado federal, por exemplo, ter que ir atrás de eleitor por eleitor. Ninguém faz isso. Ele vai atrás desses chefes locais que vivem no cotidiano daquela comunidade. Fruto de falta de educação e fruto de necessidade material mesmo. Mas não só, porque nós nos enganamos quando pensamos que isso só acontece entre os pobres. Isso não é econômico, isso é cultural. A diferença é o que está sendo pedido, mas isso está presente em praticamente em todas as classes sociais no Brasil. Porque o brasileiro parte do pressuposto de que a eleição é o momento de ele ganhar algo. Como eu posso, nesse momento, ganhar algo com isso? Quanto mais rico e sofisticado ele for, o que vai aumentar é o tamanho da exigência, mas não a falta da exigência. Por exemplo, um vai se contentar em puxar uma dentadura no balde para colocar na boca e ver se serve. Mas outro vai cobrar do candidato que legalize as mansões ao lado do Lago Sul, lá em Brasília, de milhões de reais cada uma. E os candidatos chegam lá falando para eles, nós vamos, se eu for eleito deputado na Câmara Distrital, meu primeiro projeto vai ser para legalizar o terreno. Dá na mesma. A legalização do terreno da mansão de milhões no Lago Sul, ou a dentadura, é o mesmo fenômeno. Não é por ser mais caro que é sequer mais sofisticado, porque isso não tem sofisticação nenhuma. Isso é justamente a falta de sofisticação máxima do pensamento que alguém pode ter sobre política, que é o que eu vou ganhar com isso? Essa que é a resposta que nós precisamos, a pergunta que nós precisamos debelar, encontrar uma maneira de fazer com que não exista. O que nós vamos ganhar com a eleição dessa pessoa? O que a nossa sociedade vai lucrar com isso? O que a comunidade inteira vai ganhar com isso? Precisa passar a ser a pergunta. Na compra do apoio político, eu falei dos vínculos de dependência que ligam os agentes locais que mobilizam os votos e os eleitores. Um dos deputados atuais, que eu falei que 2 deputados federais fizeram parte do grupo de entrevistados, me mostrou as planilhas, inclusive me permitiu fazer cópia, as planilhas de organização do local em que estava o chefe político, o preço cobrado, a quantidade de votos e tudo. Planilha, hiperorganizado. Cidade tal, povoado tal, vereador fulano, professor fulano de tal, ex-vereador fulano de tal. E assim ia, ele ia colocando o nome, o papel social dele lá, o número de votos combinados e o valor. E no final passava a régua e dizia que para ter esses votos fechados do povoado é tanto. E por aí vai. O resultado é certo. É a eleição garantida. É a eleição garantida. É o que acontece com quem tem dinheiro e sabe como fazer. Só 10 empresas financiaram a eleição de 370 deputados federais eleitos em 2014. 70% dos deputados federais. Só uma empresa financiou a eleição de 106 deputados federais. Eu não vou dizer que empresa é essa, mas o Tony Ramos é que faz propaganda para ela na televisão. E ela doou, naquela primeira eleição que eu mostrei para vocês, que o custo total das eleições foi de 800 milhões de reais, ela doou 200 mil reais. Em 2014, vocês não vão acreditar quanto essa empresa única fez de doação de campanha. Alguém quer arriscar?
ela doou 375 milhões de reais. Ela doou sozinha, uma empresa. Só para vocês terem uma ideia, o custo das eleições nacionais da França, em reais, da última, foi o correspondente a 70 milhões de reais. Eles gastaram 70 milhões de reais para fazerem as eleições nacionais da França. No Brasil, uma empresa doou 375 milhões de reais. É completamente irracional imaginar que isso se dá sem ser para conseguir um objetivo empresarial e não cívico. Nada contra as empresas, pelo contrário. Esse modelo inibe a livre iniciativa, inibe a livre concorrência. Esse modelo afeta negativamente o capitalismo. A economia de mercado, ela é completamente abalada por isso, porque algumas poucas empresas se utilizam desse modelo para fazer aquilo que os sociólogos americanos chamam de captura de governo, que é o que nós estamos vendo agora descoberto na Lava Jato. Esse mecanismo está completamente desmascarado pela Lava Jato. Das empreiteiras, que foram 16, cujos dirigentes estão sendo investigados, elas doaram, nas últimas 4 eleições, só 16 empresas, 1 bilhão e 100 milhões de reais em 4 eleições. E doaram, não foi só para 1 ou 2 partidos, não. Elas doaram para 28 dos 32 partidos brasileiros. Não é um escândalo, é sistêmico. Esse é o modelo. Esse é o modelo da eleição brasileira. Estão pagando para ganhar mandato, para encher a Câmara de seus representantes, e nós estamos assistindo a isso, vendo isso demonstrado didaticamente pela Lava Jato, e estamos de braços cruzados enquanto o Congresso Nacional está para impedir que seja declarada a inconstitucionalidade disso, dessa monstruosidade que é a doação de empresas feitas dessa forma. Eles estão constitucionalizando as doações empresariais agora, numa grande iniciativa extremamente violenta e rápida, célere, ultrapassando tudo, tirando discussão de comissão, indo direto para plenário, para aprovar, como já aprovaram em 2 turnos, na Câmara dos Deputados. É terrível, mas essa é a base da eleição. Outra estratégia que é utilizada é a contratação de agentes eleitorais. Eu falei ainda agora de pagar R$70 por dia para alguém que segura uma bandeira. Todos os entrevistados diziam que eles não contratam pessoas para fazer propaganda. Eles usam a brecha da lei para comprar os votos das pessoas que estão fazendo propaganda. O objetivo não é... Eles não acreditam que alguém levantar uma bandeira lá, pago, sem o menor entusiasmo, no sol quente, que alguém vai votar num candidato porque viu alguém levantar uma bandeira. Eles não são tão tolos assim, como alguém pode pensar que sejam. Não são. Eles estão lá comprando o voto daqueles que estão sustentando as bandeiras. E eles me disseram isso, todos eles. Nós temos que contratar o máximo possível, porque nós cadastramos os que são contratados para trabalhar, pedimos o número do título de todos eles, e mais de pelo menos 10 familiares. Isso mudava. Às vezes, padrão, que seja no mínimo 10 pessoas. Ou então, olha, e aí, quantos votos você consegue também? Tanto, então você vai ganhar tanto. Ou modula quanto cada um vai ganhar, ou então estabelece determinados padrões. Mas a regra é essa. Os contratados são contratados para darem os votos seus e de todos do seu círculo social. Ué, mas como é que vai se saber se eles deram mesmo os votos? Na compra de votos, ou desse sistema da contratação de agentes, que é a compra de votos autorizada pela lei, tida por bonita pela lei, como bonita pela lei. Como é que se faz para saber? Existem 2 estratégias. A primeira é baseada numa afirmação feita a todos os que estão sendo pagos para votar. Você acha que o deputado lá não vai saber se você votou ou não? Não vai deixar de votar, porque nós temos a lista, nós somos amigos do TRE. Ou você acha que nós não somos amigos lá dentro? Um homem poderoso desse, ele vai saber, todo mundo que votou, nós vamos receber.
Ou você acha que essa urna aí é de confiança? É claro que não, e nós vamos ter a lista. E essa é muito comum. Eles mesmos diziam, olha, nós falamos, saímos dizendo, olha, não deixe. Uma pessoa daquela, da dentadura, imagina, se ela não vai ficar com medo de uma afirmação dessa, se ela vai arriscar, depois perder aquele único da comunidade que ainda dá alguma atenção para ela e resolve os problemas cotidianos. Ele não vai arriscar. Mas esse não é o método mais eficiente, tem outro que é mais. É o monitoramento, é simples. As urnas eletrônicas, elas têm um número mínimo e máximo, 150 até 400 eleitores por urna. A cada urna corresponde o número de uma sessão eleitoral. Quando nós olhamos o título de eleitor, nós temos o número do título, que nos identifica como eleitor em particular, o número da zona, que mostra em que área de abrangência nós vamos votar, e o número da sessão, que mostra em que urna nós votamos. Ora, se eu sei em que urna o eleitor vota, basta saber se o voto apareceu. É simples. Ora, na hora de anotar, você vota na urna tal. Eu vou ver se esse voto vai aparecer. Quer uma coisa mais simples do que essa? E é simplesmente fácil de monitorar isso, porque depois os boletins de urna não só são entregues para os partidos, como estarão disponíveis na internet, no site do TRE e do TSE. Dá para entrar em qualquer zona eleitoral do Brasil e ver as sessões e ver quantos votos cada candidato teve. É muito simples. É por isso que um dos entrevistados dizia, é muito fácil fazer isso. Ganhar eleição desse jeito é fácil. A população fica completamente desassistida, desamparada, não tem o que fazer, eles vão votar. Eles votam. E votam em massa, e votam mesmo, e se ganha muito mandato desse jeito. O que fazer? Neste momento, eu particularmente estou empenhado, e o GOB está empenhado já numa das campanhas que eu vou mencionar, e em breve se envolverá com outra. A campanha em que nós já estamos envolvidos é a campanha pela reforma política, não feita da forma como estão fazendo lá, mas de baixo para cima, por uma lei de iniciativa popular, seguindo o mesmo exemplo da lei da ficha limpa, que nós tivemos a honra de liderar e participar de todo o processo. Já temos mais de 830 mil assinaturas coletadas e eu fiquei feliz ao ver ali na entrada hoje a coleta de assinaturas para esse projeto, que tem por objetivo corrigir essas mazelas aí. Proibir doações empresariais, colocar as doações feitas por cidadãos de acordo com um limite pequeno, para ninguém se tornar dono de mandato de ninguém, e feito tudo através da internet para ser tudo transparente, e outras medidas básicas, proibição de contratação de agentes eleitorais, criação do crime de caixa 2, que por incrível que pareça não está tipificado, e um monte de medidas para ir atrás dessas brechas que eu mencionei. Essa é uma das alternativas. A outra é, o GOB deve se aliar a essa outra iniciativa oficialmente nas próximas semanas, que são as 10 medidas contra a corrupção. Eu falo isso porque o Deltan Dallagnol, que é o procurador que coordena a Operação Lava Jato, ele me pediu que ajudasse na articulação com grandes organizações da sociedade civil para ampliar a base de apoio das 10 medidas. E um dos primeiros contatos que eu fiz foi com o GOB, e o nosso soberano grão-mestre já estipulou data para o encontro, que será agora no começo de setembro, por volta do dia 12, com alguém da cúpula do Ministério Público Federal para firmar o apoio oficial do Grande Oriente do Brasil a essa campanha. Eu vou também aproximar de várias outras grandes organizações essa campanha das 10 medidas contra a corrupção, aproveitando do nosso contato que nós temos de tantos anos de batalhas para coletar assinaturas e a experiência que nós adquirimos. Mas, em resumo, é isso. Há o que fazer? Hoje, eu li, por coincidência, alguém compartilhou uma coisa que bateu com algo que eu sentia e até ontem à noite comentava. Não é, grão-mestre dele? Ontem nós comentávamos que nós falávamos que achávamos que a coisa ia melhorar sim. Mas hoje foi bem verbalizado pelo Divaldo Franco aquele sentimento. Né? Alguém postou e eu vi,
compartilhei a seguinte frase, mais ou menos o seguinte, ele fala assim: o amor está crescendo no coração das pessoas, há mais gente fazendo transformações silenciosas internas. Mas o barulho feito por aqueles que não passaram por esses processos de desenvolvimento espiritual é muito grande. Mas isso não quer dizer sequer que eles sejam jamais a maioria como foram outrora. E que a perseverança e a persistência vai nos fazer ganhar esse espaço que hoje está dominado por uma minoria que tem esse déficit de formação e que se apropria do alheio, se apropria daquilo que pertence a todos nós, mas dói mais pelos que têm menos, né? Porque nós conseguimos nos virar, a gente resolve nossos problemas. Se a gente não tem um bom atendimento no SUS, nós pagamos nosso plano de saúde. O problema é dos que não têm e não têm nem posto de saúde e nem nada, que aí é o que é mais dolorido. Mas eu sou extremamente otimista e acredito que com a perseverança, desbastando a pedra, nós iremos, passo a passo, melhorar esse Brasil. Por isso que nós temos que assumir um compromisso tão absolutamente irrenunciável com a democracia. Porque é só a democracia que permite fazer isso. Ela tem muitas falhas? Tem. Mas só ela tem a maior das virtudes, que é a do crescimento evolutivo da sociedade. Porque qualquer ditadura, seja de esquerda ou de direita, ela se iguala pelo fato de que alguns poucos acham que são donos da verdade e podem impô-la pela força das armas aos demais. E com isso não há espaço para a evolução. Pelo contrário, a evolução é mal vista, porque qualquer coisa que discrepe da vontade do ditador deve ser rigorosamente punida. Só a democracia nos permite evoluir juntos. É turbulenta, é perigosa, às vezes gera desastres, às vezes nos escandaliza e nos amargura. Mas é o único lugar onde a evolução pode acontecer. A evolução lenta, como deve ser. E não há problema que seja, porque não há nada pior do que a parede feita de forma assodada e que depois desmorone sobre a cabeça daqueles que estão na moradia. Muito melhor o alicerce bem preparado e o tijolo rigorosamente assentado um após um, com camadas adequadas de argamassa, para se construir o grande templo de Salomão que a humanidade ainda experimentará um dia. Obrigado. E eu compartilho aqui os meus contatos nas redes sociais e também o do deputado Cândido Peçanha, porque se alguém tiver interessado em vender o seu apoio político a ele, ele vai precisar disso nas eleições do ano que vem. Muito obrigado. Convidamos a todos que compõem a mesa para retornarem, todos de pé, para a execução do hino do Estado de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refúgio ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre as estrelas irmãs, alma pulcra de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira a fugir sobre nós, e maiores, mais fortes dos pais. Tu, liberdade formosa, gloriosa, hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas.
liberdade formosa, glorioso Osana em toas, salva a terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra, que entrando no tempo, calme o vante da indústria te vais, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já troam, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho, Osana em tuas, salve a terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho, Osana em tuas, salve a terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Neste momento, passamos a palavra ao grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Alagoas, maçom Derli Klusner, para as suas considerações e encerramento. A essas alturas, resta-me agradecer especialmente ao Dr. Marlon Reis pelas suas palavras que nos encorajam a continuar a luta por um Brasil melhor. Agradeço especialmente a todos que prestigiaram nesse evento, prestigiaram a nossa semana, nosso período em comemoração ao Dia do Maçom, e dizer mais uma vez que com a luta que o irmão Marlon vem desenvolvendo, tenho certeza que muita coisa poderá mudar nesse Brasil. Se todos confiarmos e conseguirmos também caminhar, dar o nosso passo no sentido de que o Brasil precisa mudar, com certeza conseguiremos. Muito obrigado, Dr. Marlon. Nós agradecemos profundamente a você por esta noite especial. Declaro encerrada a presente reunião.